Existe mesmo um perfil ideal para ser líder? Ou isso não passa de um grande mito? Olá, líder, gestor, dono de negócio, Ricardo Malê aqui. Mais um episódio do nosso podcast Dicas de Liderança, e neste eu quero trazer para você esta dúvida que acaba sendo uma espécie de maldição para muitos gestores aí que têm na cabeça, têm uma ideia de que existe um perfil ideal e que, curiosamente, ninguém tem esse perfil. Existe uma ideia que é inalcançável, um líder que é tão ideal que ninguém parece que nunca se aproxima. Essa ideia do perfil ideal é fundamentada em alguns critérios muito equivocados, e o objetivo desse episódio é te ajudar a sair desse mar revolto e começar a navegar em águas calmas do entendimento sobre perfil e do entendimento de como o seu perfil como líder pode sim ser adequado para desempenhar o seu papel, né, de liderança. Vamos lá. Primeiro ponto importante para a gente entender. E aqui eu já quero quebrar de vez com o paradigma. Ponto 1. Não existe perfil ideal de líder. E o motivo é muito simples. O líder enfrenta no seu dia a dia, na sua trajetória, na sua circunstância, situações tão diversas que nenhum perfil exclusivamente é capaz de suportar. Para eu te dar um exemplo, e algo que eu falo muitas vezes nas sessões de mentoria, ou mesmo nas conversas que eu tenho com as pessoas que me procuram buscando orientação, uma orientação inicial, eu uso uma metáfora que, vamos dizer, uma analogia, né? Uma analogia muito fácil de entender. Imagine o seguinte: você, do jeito que você é, com as suas características, o seu jeito de falar, como você lê o mundo ao seu redor, como você toma as suas decisões, o seu estilo de ser, tudo isso que define, de certa forma, aí, suas características, né, a sua personalidade, vamos dizer que tudo isso seja uma carta de poder. Imagina aquela carta de poder que você recebe no início da vida, no início do jogo, e essa sua carta é a sua carta. É ela que faz, é ela que tem os seus poderes mágicos. Vamos dizer que a carta que você recebeu ao nascer seja lá um rei de espadas. Ou pode ser um as de copas, não importa. Pense na sua carta preferida. Imagine que esta sua carta é a carta que você tem e aí está o seu poder. Primeiro erro que você precisa evitar é achar que esta carta não serve, que ela tem que ser jogada fora. Ora, a sua carta de poder, ela faz jogo com muitas mesas. Então, de acordo com aquilo que se coloca na mesa, a sua carta de poder, ela faz jogo, ela encaixa e você tem ganho imediato. Só que você vai concordar comigo que esse ganho, ele é circunstancial. Porque a sua carta, por melhor que seja, ela pode fazer jogo com muitas mesas, porém jamais fará jogo com todas as possibilidades. Portanto, não existe perfil capaz de ser bem-sucedido em todas as circunstâncias, quanto mais quando estamos aqui falando de liderança. Então, enquanto líder, você vai enfrentar situações em que o seu estilo de comunicação, a sua forma de ler a realidade, a sua forma de tomar decisão, encaixa perfeitamente e faz jogo e você ganha. Só que você vai concordar comigo que vão surgir várias circunstâncias em que você vai se sentir perdido. Por quê? Porque você não tem aquela carta de poder para aquela situação. E é aqui que mora a solução verdadeira, que muitas vezes os treinamentos de liderança não te falam. Porque os treinamentos de liderança muitas vezes dizem assim: você é isso, ou você tem estas características e você precisa desenvolver
tais outras, ou mudar a sua mentalidade, mudar o seu mindset. Ninguém gosta de mudar, ninguém gosta de sair do que já é, a não ser, obviamente, que a gente veja uma grande vantagem. E mesmo assim, a motivação nunca é fácil. Então é um erro você imaginar o seguinte: puxa, eu, para ser um bom líder, tenho que deixar de ser aquele que sou para me tornar aquele que não sou e que nem sei se poderia ser. Tire isso da sua cabeça. Tire essa ideia imediatamente da sua cabeça. Vamos usar a nossa analogia aqui da carta. Pelo amor de Deus, não jogue fora a sua carta de poder. Ela vai funcionar em muitas situações. Vou dar um exemplo para você. Imagine que a sua carta de poder é que você é uma pessoa extrovertida, muito comunicativa, tem muita facilidade com pessoas e tem uma capacidade fora do comum de entender conceitos e pegar no ar ideias que ninguém está vendo. Essa é a sua carta de poder. É uma extroversão natural, é uma capacidade de entender pessoas, de se conectar com pessoas, de ter uma boa comunicação com as pessoas e ainda de ter uma percepção intuitiva acima da média. Essa sua carta vai ser ótima em várias circunstâncias da sua liderança, principalmente quando você precisar engajar o seu time com uma ideia inovadora para fazer uma disrupção, vou usar o termo da moda, né? Uma disrupção no status quo. Então, nesta situação, a sua carta de poder, ela é a cartada que você tem. Você vai bater na mesa e pronto, tá aqui, este sou eu, e ali você vai brilhar. Ali é a tua área de brilho. Ao mesmo tempo, possivelmente, se você é esta pessoa que eu acabei de descrever, quando a situação demandar que você se torne aquela pessoa mais fechada, analítica, voltada para o processo, que tiver que fazer um acompanhamento mais no detalhe, talvez você diga: nossa, aqui está faltando alguma coisa. Eu não tenho essa carta, eu preciso comprar. Então a ideia não é que você tem que deixar de ser A e tornar-se B, e sim que você tem que ser A mais B. Então o conceito aqui de perfil de liderança tem muito mais a ver com uma ideia de flexibilidade atitudinal do que de parâmetro, de adequação, de sintonia fina daquela situação específica. Ninguém consegue ser exatamente alguma coisa. Você precisa ter flexibilidade para ser muitos comportamentos distintos de acordo com a situação. E aqui nós caímos numa teoria muito antiga, muito conhecida e muito validada, que é a liderança situacional. Já é sabido que o bom líder não é aquele que tem uma certa rigidez do comportamento ou de estilo de influência, que são os estilos de liderança, e sim que ele tem a capacidade de se comportar de forma situacional. É disso que se trata um bom perfil de liderança, e não ser X ou Y ou Z. E sim que você pode ser X ou Y ou Z de acordo com a situação. Então, há situações em que você, como líder, vai precisar ser muito mais analítico, mais frio, mais observador, mais voltado ao detalhe, ao processo. Tem situações que você tem que aprender a engajar, a comunicar, a expandir, a soltar a mão do controle, a dar mais oportunidade de participação para o time. Qual deles está certo? Nenhum dos dois. O certo está aquele que se comporta, se expressa, que percebe, decide e age de acordo com a situação. Outro detalhe interessante sobre entendimento de perfil, tá? E aqui a gente está entrando na área do autoconhecimento e do autodesenvolvimento, que são pilares da formação de um bom líder. É impossível você ser um bom líder sem ter um alto grau de
autoconhecimento e um grande empenho em autodesenvolvimento. Então, o que é importante a gente entender? Que nós temos que conhecer a nossa zona de brilho, digamos assim, onde a gente tem uma fluência, é como se a gente, assim, nossa, eu falo fluentemente esta língua aqui, desse estilo, desta forma, deste perfil. Para mim, isso aqui eu faço, como a gente diz, com o pé nas costas. Porém, aqui não é onde flui para mim. Tá, Ricardo, mas o que fazer então? A gente senta e chora? Não. A gente vai ter que usar uma estratégia de mitigar o impacto negativo daquela ausência, da ausência daquelas características que não são naturais para a gente. Então aqui a gente está falando de um conceito que eu acho que é muito legal, que chama-se de mobilização espontânea versus mobilização voluntária. O que é a mobilização espontânea em termos de perfil atitudinal? É quando você percebe que para você tem vontade natural, flui para você. Puxa, a situação é que eu tenho que ir lá na frente da equipe e dar um discurso e falar para todo mundo, né? E animar a galera toda. Puxa, para mim isto é natural, é espontâneo. Eu faço, se não me pagasse eu faria igual, porque eu gosto de fazer isso. Por que eu gosto de fazer isso? Eu gosto porque para mim flui. E a gente naturalmente gosta daquilo que é, né, que é fácil, aquilo que é natural para gente. Aquilo que parece difícil, que parece antinatural, a gente tende a não gostar. E aqui está a armadilha. A gente passa a acreditar, por conta desta tendência, né, do que aquilo que flui, aquilo que é natural, pelo fato da gente ter uma mobilização espontânea para aquilo, a gente passa a acreditar que aquilo é o certo e que o outro jeito é errado. Aqui, infelizmente, nós temos uma tendência de pensamento muito binário. Aquilo que eu vejo como fácil e natural, logo, e aí está o erro, né? Está o erro na nossa lógica, logo é bom, logo é certo. E aquilo que não flui, que não é natural para mim, que não é espontâneo, é ruim. Então, esta lógica é que quebra, muitas vezes, o poder do autodesenvolvimento. Então, nós olhamos para aquilo que é diferente, que é diverso da nossa forma de ser, como algo errado, inadequado, quando, na verdade, é justamente ali que existe o complemento. Então, qual é o truque que eu quero passar para você aqui nesse episódio? Sobre perfis, sobre ser, né, ter um perfil de liderança mesmo, que a gente já entendeu agora que não existe aquele perfil e sim uma flexibilidade. O truque é: comece a admirar pessoas que pensam, que se comportam, que decidem, se comunicam de forma diversa da sua. Para não deixar isso muito subjetivo e sujeito a má interpretação, não é que você vai admirar o erro, admirar, né, o vício do outro, não. Eu estou dizendo que você vai admirar capacidades, talentos, habilidades naturais na forma de ver, de decidir, de comunicar. Vamos, por exemplo, então. Eu, Ricardo Malê, né, a minha inclinação natural é ter um pensamento intuitivo muito forte com uma pegada de conexão humana. Não é à toa que eu decidi me tornar, desde cedo, um trainer. Só para você ter uma ideia, a primeira vez que eu tive uma carteirinha assinada na minha vida foi como um professor de ensino de harmonia e teoria musical, numa escola aqui de jazz aqui em Porto Alegre. Então, desde cedo, o meu prazer sempre foi, né, entender conceitos difíceis, harmonia musical é uma coisa complexa, e ensinar isso de uma forma agradável para quem, né, quisesse aprender. Então, minha inclinação natural é de desenvolver pessoas, é de pegar coisas que são complexas, né? Captar aquela intuitivamente a ordem por trás daquela complexidade e converter aquilo em algo que pudesse ser aprendido. Aqui é a minha área de brilho, é aqui que a minha profissão, a minha carreira foi sendo desenvolvida ao longo desses 40 anos. Entretanto, qual é a minha área que fica à sombra?
Quando se trata de ter que ter uma visão mais racional e mais processual, ali está a minha área que está na sombra. Que eu precisei fazer ao longo dos pelo menos dos últimos 20 anos com consciência, é observar que essas áreas estavam carentes e desenvolvê-las utilizando uma mobilização que não é espontânea, e sim uma mobilização voluntária, ou seja, eu tenho que ter vontade de me mexer para desenvolver as características de uma pessoa mais racional, mais cuidadosa, coisas que para mim não fluem com naturalidade. Qual é o resultado deste movimento? O resultado desse movimento é me tornar uma pessoa que é capaz de se comunicar com várias tribos que têm valores diferentes, que se organizam de formas diferentes. Então, hoje eu consigo falar com empresário, eu consigo falar com gestor de equipe, eu consigo falar com um músico, porque eu vim desse lado, do lado mais criativo, do lado mais voltado para a estética. Então, essa multipolaridade, ela é fruto de esforço, de dedicação. Não acontece sozinho. Então, a dica é essa para você. Se você quer se tornar realmente um líder, ter um perfil ideal de liderança, é agora, é começar a desenvolver primeiro o autoconhecimento para compreender bem que carta é essa que você recebeu ao nascer, né, que te acompanha, e começar um processo, né, guiado de mentoria. Aí é a minha proposta para você, um processo guiado de mentoria para te auxiliar a desenvolver esta flexibilidade. Tudo isso, obviamente, amparado por ferramental, né, técnica, orientação, manual, enfim, toda a metodologia que hoje eu entrego na forma do programa de modelagem gerencial. Esta parte do autoconhecimento é uma pecinha do quebra-cabeça. Obviamente, não é só isso que a gente trabalha ali. Se você tem interesse em avançar nesse processo, desenvolver a sua liderança de forma consistente, o meu primeiro convite é o seguinte: acesse o meu site ricardomale.com, eu vou deixar na descrição do episódio o link exato. Acesse lá ricardomale.com, clique lá na parte onde fala de diagnósticos, escolha o diagnóstico de gestão e vem conversar comigo gratuitamente. Claro que existe aí uma filtragem, a gente não tem tempo, né, para falar com todos, mas se você tem intenção, tem interesse genuíno, com certeza a gente vai conseguir agendar contigo. E a gente vai ter essa conversa aí de 45 minutos para te auxiliar a dar os primeiros passos para construir esse perfil ideal que, por enquanto, estava na tua ideia, na cabeça, e agora começa a se tornar algo mais palpável, mais próximo da tua realidade. Vai ser um prazer receber o teu contato. Obrigado por acompanhar esse episódio. E a gente se vê no diagnóstico de modelagem gerencial ou no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.